tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para aprender alguns conceitos de matemática. Sou o professor Wilding e na aula de hoje a gente vai trabalhar grandezas e medidas. Na aula anterior a gente trabalhou conceitos de notação científica. Então vimos como transformar números grandes de forma reduzida em notação científica e números pequenos também em notação científica. Vimos o seguinte: para fazer essa minha manipulação, eu tenho que trabalhar com um número com base 10, um expoente e um número significativo. E esse meu número significativo tinha que ser entre 1, maior que 1 e menor do que 10. Certinho? Vimos que ao andarmos as vírgulas para a esquerda, tínhamos um expoente aumentando. E ao andar para a minha direita, esse meu expoente vai diminuindo, positivo e negativo. Certo? Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com um conceito bem semelhante. Grandezas de medidas. E também algumas grandezas de números grandes e pequenos utilizadas aí no nosso dia a dia. Certo? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Então, grandezas e medidas, ela contempla aí reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes ou muito pequenas, tais como distância entre planetas e sistemas solares, tamanho de um vírus ou de células, capacidade de armazenamento em computadores, aplicando as propriedades de potenciação e também de notação científica. Então, o que a gente viu na última aula, a gente vai estar aplicando agora e entender essa ordem de grandeza aí de alguns desses elementos aí. Então, a ordem de grandeza, a gente vai fazer o seguinte. Ao fazermos um cálculo aproximado, é comum darmos como resposta a potência de 10 mais próxima do resultado calculado, e a resposta dada dessa maneira é chamada de ordem de grandeza. Então, quando a gente está trabalhando com notação científica, a gente vai estar trabalhando também com essa ordem de grandeza. Então, ela vai ser simples da gente trabalhar com ela. Diz assim: para determinar a ordem de grandeza de um número, devemos seguir os seguintes passos. O primeiro passo: passe um número para a notação científica, aquilo que a gente já viu na aula anterior. No segundo passo, a gente vai estar olhando aí o valor desse meu número significativo, aquele número que vem antes da base 10. Certinho? Então veja o seguinte, vem aqui comigo. Se esse número n aqui, que eu tenho, esse meu número significativo aqui, ele for menor do que 3,16, menor do que 3,16, eu não vou estar alterando em nada nesse meu expoente. Caso esse meu número significativo aqui seja maior do que 3,16, eu vou estar pegando esse meu expoente daqui que eu tenho, depois de transformar em notação científica, e adicionando mais um. Como assim, professor? Veja só como vai ser tranquilo. Eu tenho esse meu número aqui, 100 mil. A gente viu que quando não aparece o número, quando não aparece a vírgula, ela está no último número aqui. Então eu vou fazer o seguinte: para transformar em notação científica vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Se eu andei casa para a esquerda, vai ficar o seguinte: 1 vezes 10, para a esquerda expoente positivo, então 5 positivo. Transformei em notação científica, tranquilo. O que é que eu vou fazer agora? Vou observar esse meu número significativo aqui, esse meu n. Esse meu n, ele é menor do que 3,16. Ele sendo menor do que 3,16, a minha ordem de grandeza vai ser de 10 à quinta. Então, eu vou estar elevando aqui, eu vou estar identificando
como 10 à quinta sendo minha ordem de grandeza. Então a grandeza a gente vê aqui, ó, a base 10 do seu expoente. Certinho? Por que eu não tive que alterar nada? Porque esse meu valor aqui na frente, ó, ele é menor do que 3,16. Veja agora esse meu exemplo. Tenho 51.732. Minha vírgula está aqui atrás, ó. Vai andar 1, 2, 3, 4 casas. Ficando, vou colocar aqui a galerinha, 5,1732 vezes 10. Se eu andei casas para a direita, para a esquerda, perdão, fica como notação científica vezes 10 elevado à quarta. Agora, se a questão me pede ordem de grandeza, aí eu vou analisar o seguinte. Todo esse meu número daqui, ó, ele é maior do que 3,16. Quando eu passo para a notação científica e o meu número significativo aqui é maior do que 3,16, para ordem de grandeza, veja o que vai acontecer. Vai ficar em 10 elevado à quarta mais 1. Sempre que esse meu número significativo aqui for maior do que 3,16, eu vou pegar o meu expoente de acordo com a quantidade de casas que eu estou andando e adicionar 1. Sempre que eu fizer esse movimento aqui e quiser saber a ordem de grandeza, eu vou estar adicionando 1. Então, para esse meu número daqui, eu tenho como ordem de grandeza 10 elevado à quinta. Certinho? Se eu quero a notação científica, paro aqui. Transforme esse número em notação científica. Se quero saber a minha ordem de grandeza, ó, tenho que analisar o meu número significativo. Quando é menor do que 3,16, não altero o meu expoente. Quando é maior que 3,16, eu vou estar adicionando 1 a esse meu expoente. Certinho? Então, ó, vamos ver como é que fica esse meu número daqui. 0,0000043. Primeiro, eu tenho que transformar ele em notação científica. Observe. Minha vírgula tem que ficar com apenas um número diferente de 0 antes dela. Então, vai fazer o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a direita. Ficando o quê? 4,3 vezes 10 elevado a... Andei para a minha esquerda, para a minha direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, elevado a menos 6. Essa daqui, galerinha, é minha notação científica. Se eu quero saber a minha ordem de grandeza, eu venho nessa minha parte da base 10 e o meu expoente, ó, 10 elevado a menos 6 e adiciono 1. Por que eu vou adicionar 1? Ó, 4,3 é maior do que 3,16. Se for menor, não altere nada. Beleza? Então, adicionando 1 aqui, vai ficar o quê? Repete a base. Menos 6 mais 1, menos 5. Então, em azul aqui, a minha notação científica. E aqui, ó, 10 elevado a menos 5 tem minha ordem de grandeza. Então, tem que prestar atenção no que a questão está lhe pedindo. Transforme esse número em notação científica. Tranquilo. Vou só contar a quantidade de casas que eu tenho que andar para deixar apenas um número maior que 0 antes da vírgula. Se é para a esquerda, positivo. Se é para a direita, negativo. Esquerda aumenta, direita diminui. Agora, se eu quero a ordem de grandeza, eu tenho que analisar esse meu número significativo. Certinho? Então, é bem tranquilo, com a prática a gente chega lá. Então, algumas das grandezas que a gente vai estar trabalhando são valores muito grandes que a gente vai estar trabalhando aí em notação científica. Muito comum vir essas expressões no nosso dia a dia.
Então, a primeira que a gente tem aí é o ano-luz. O ano-luz, galerinha, é a unidade de distância e pode ser definida como a distância percorrida pela luz no tempo de um ano. Então, quando a gente fala ano-luz, é a distância na qual a luz viaja durante um ano. Então, se você observa aí, eu tenho que essa distância é de 9 trilhões 460 bilhões de quilômetros. Para a gente estar falando um número desse grande direto, utilizou-se essa unidade de medida aí, ano-luz. Então é comum nos jornais a gente ver, descobriu-se uma estrela parecida com a nossa, com o Sol, está a 20 anos-luz, ou seja, a luz dela passa 20 anos percorrendo essa distância até chegar a gente. Tem a distância na qual ela sai de lá e vem até a gente. Certinho? Então, para não estar falando desse número muito grande, eu tenho aí ele como a unidade de ano-luz. Então, em notação científica, ele fica aí, ó, 9,46 vezes 10 elevado a 12, notação científica. Mas se eu quiser saber a ordem de grandeza do ano-luz, eu vou fazer o quê? Esse meu número significativo que tem aí, 9,46, é maior do que 3,16. Então eu vou fazer o que para a ordem de grandeza? Adiciona 1 aí no meu expoente. Então a ordem de grandeza ficaria aí 10 elevado a 13. Certinho? Então acostume-se aí com essa grandeza do ano-luz. Outra grandeza muito comum da gente estar ouvindo no nosso dia a dia são as medidas relacionadas à área de armazenamento, à área de informática. Então a gente tem o bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Eu só conheço na realidade até aí, certo? Então, comum para mim ouvir até essas daí, mas temos outra: petabyte, exabyte, zettabyte e yottabyte. Prazer, nunca tinha ouvido falar nessas daí. Então, o mais comum, eu acho que até o terabyte aí. Então, cada grandeza dessa daí, ela está relacionada ao armazenamento aí na área de computação. Então, essas transformações também são importantes para a gente saber se aquele arquivo, aquele backup que a gente vai fazer, suporta no aparelho de armazenamento que a gente tem aí. Certinho? Então, a gente tem as transformações de unidade de medida para outra. Trouxe essas daí que são as mais comuns, né? Então, sempre a gente vai estar fazendo o seguinte: da menor unidade para maior, eu vou estar dividindo por 1024. E da maior para menor, eu vou estar multiplicando por 1024. Ou seja, 1 GB ele tem 1024 megabytes. Certinho? Então, a gente vai estar trabalhando com essas transformaçõezinhas aí, que são relativamente comuns na nossa linguagem do nosso cotidiano. Então, temos outras grandezas também muito trabalhadas no nosso dia a dia. Temos a distância aproximada da Terra até o Sol, temos aí a velocidade da luz, que é utilizada para medir lá o meu ano-luz. Temos o valor aproximado de o ano-luz que a gente já tinha visto, diâmetro de uma molécula, tudo isso daí transformado em notação científica. Então, na aula anterior, a gente transformou muita coisa em notação científica, para não estar falando desses números gigantes, tanto números grandes, aí como números pequenos com vários zeros aí após a minha vírgula. Temos o diâmetro de um elétron, temos o femtosegundo. Então, essas unidades de medida são sempre transformadas aí em notação científica para facilitar a comunicação. Então, lembrando, andei vírgulas aí para a esquerda, eu aumento o meu expoente, andei vírgulas aí para a direita, eu estou diminuindo o meu expoente aí. Certo? Então,
Nosso primeiro exemplo diz assim: dê a ordem de grandeza dos seguintes números. Então, na letra A aí, eu tenho 2.800. Então, veja, ele quer a ordem de grandeza. Então, eu tenho que analisar lá o meu número significativo para ver qual é essa minha ordem de grandeza aí. Então, o primeiro passo sempre vai ser transformar esse meu número daqui em notação científica. A vírgula está aqui no final, eu vou andar 1, 2, 3 casas, ficando 2,8. Lembrando que esse zero não precisa colocar, vezes 10 elevado. Andei casas para a esquerda, elevado a terceira. Aqui está na forma de notação científica. Para saber minha ordem de grandeza, eu vou analisar aqui, ó, o meu número significativo. Aqui está 2,8. 2,8 é menor do que 3,16. Se é menor, a minha ordem de grandeza, eu não vou alterar nada aqui no meu expoente. Ordem de grandeza, 10 a terceira. Tranquilo. Transformei, depois analisei aqui, ó, de boa. Na letra B, eu tenho aí 0,0031. Então, vamos lá transformar isso aí em notação científica. Ó, minha vírgula tem que ficar com apenas um número maior do que 1 e menor do que 0 antes dessa vírgula. Então, eu vou andar 1, 2, 3. 3,1 vezes 10 elevado. Se eu andei casas para a minha direita, menos 3. Tranquilo? Essa é minha notação científica. Analisando aqui, 3,1 é menor do que 3,16. Se é menor, a minha ordem de grandeza não vai ser alterada. Então, quem é maior aqui, ó, 10 a terceira e 10 a menos 3, o maior com expoente positivo. Tranquilo? Então, minha ordem de grandeza ela vai depender aqui do meu expoente. Se eu tenho um valor que é 10 a quarta, é maior do que 10 a terceira. Certo? Vamos para a letra C. Na letra C aí, eu tenho 0,00074. Então, a gente já está esperto, sabe que tem que transformar isso em notação científica. Então, eu vou voltar 1, 2, 3, 4 casas. 7,4 vezes 10 elevado. Andei para a minha direita, menos 4. Agora, minha ordem de grandeza é pegar aqui, ó, 10 elevado a menos 4. Veja, 7,4 é maior do que 3,16. Então, vai ficar 4 mais 1. 10, repete a base, menos 4 mais 1 é menos 3. Então, a ordem de grandeza desse meu número aqui é 10 elevado a menos 3. Veja, ó, essas duas aqui têm ordem de grandezas iguais. Na notação científica, os expoentes, esse meu número é menor do que esse. Mas na ordem de grandeza, esses dois aqui são iguais. Então, para encontrar minha ordem de grandeza, eu preciso da notação científica. As duas são coisas diferentes. Certinho? E na letra D, eu tenho 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. 5. Então, ó, mesma situação. Vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casinhas. 5 vezes 10 elevado a menos 8, já que eu andei para a minha direita. Essa é a notação científica. Para encontrar minha ordem de grandeza, é 10 elevado a menos 8. 5 é maior do que 3,16. Então, mais 1.
10 elevado a menos 7 como ordem de grandeza aí. Então, ó, com a prática você desenvolve isso fácil. Já trabalhamos muita notação científica na última aula e hoje só adicionamos mais um conteúdozinho que é a minha ordem de grandeza que parte aí da minha notação científica. Beleza? Então vamos para a próxima. Para a minha próxima questão, ele me diz a seguinte situação. O fluxo total de sangue na grande circulação, também chamado de débito cardíaco, faz com que o coração de um homem adulto seja responsável pelo bombeamento em média de 20 litros por minuto. Qual a ordem de grandeza do volume de sangue em litros bombeados pelo coração em um dia? Então veja só, ele me diz que tem 20 litros bombeados aí em um minuto. Tranquilo? 20 litros em um minuto. Ele quer saber o quanto de sangue é bombeado em um dia. Então, para fazer isso, eu primeiro tenho que fazer uma regrinha de 3, certo? Para fazer essa regrinha de 3, eu tenho que deixar o tempo de um dia em minutos. Então, vamos lá. Uma hora tem 60 minutos. Um dia tem 24 horas. Então, eu vou pegar aqui, ó, 60 vezes 24. Então, eu vou encontrar quantos minutos tem em um dia. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 6, 24. 2 vezes 0 é 0. E 2 vezes 6, 12. 0, 4, 4, 1. Então, em um dia, galerinha, eu tenho 1.440 minutos. Então, 1.440 minutos vão ser quantos litros bombeados por dia? Ó, regrinha de 3. 20 litros em um minuto. Quantos litros vão ser em 1.440 minutos? Que é o tempo para um dia transformado em minutos. Ó, x vezes 1 é x igual 20 vezes 1.440, a gente vai fazer agora. Pega esse valor e multiplica por 20. Tudo aqui vai dar 0, né? Já que eu multiplicando 0 por qualquer número vai dar 0. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 4, 8. 8 de novo. E 2 vezes 1, 2. Fica 0, 0, 8, 8, 2. 28.800 litros bombeados. Claro que o sangue vai circulando aí, certo? A gente tem esse tanto de sangue não. Tranquilo? Só que ele quer saber a ordem de grandeza. Então eu tenho que transformar isso em notação científica. 1, 2, 3, 4. X é igual a 2,88 vezes 10 elevado a quarta, já que eu andei aqui para a minha esquerda. 2,88 é menor do que 3,16. Então, minha ordem de grandeza vai ser 10 elevado a quarta. Que vai ser aí a letra C. Então, questãozinha tranquila. O que a gente teve que relembrar aí foi alguns conceitos de regrinha de 3 e também transformação de unidades de medidas aí. De horas para minutos. Certinho? Então, letra C aí, ordem de grandeza 10 à quarta. Próxima questão da gente diz o seguinte. As ondas do sonar de um navio gastam 3 segundos para chegar a um obstáculo. Sabendo que a velocidade do som na água é de 1.400 metros por segundo, determine a ordem de grandeza da distância do navio ao obstáculo. Então, veja o seguinte.
Imagina aqui que eu tenho o meu navio lindo aqui, e aqui tem um determinado obstáculo. O sonar ele vai emitir uma onda que vai detectar a distância desse meu obstáculo. Então ele quer saber qual é a ordem de grandeza da distância entre o barco e o obstáculo aí. Veja o seguinte, lá na física você tem uma formulazinha para encontrar isso. Mas eu também posso fazer aí por regra de 3. Como é que eu posso fazer aí por regra de 3? Ele diz que o tempo gasto aí é 3 segundos. E que a distância e que a velocidade desse pulso aí é de 1.400 metros por segundo. Então veja, ele faz 1.400 metros a cada segundo e em 3 segundos, quantos metros essa onda aí que vai determinar a distância entre o obstáculo e o navio vai percorrer? 1.400 em 1 segundo, 3 segundos vai ser quanto? Regrinha de 3, ó. 1 vezes x é x, 1.400 vezes 3 dá 4.200 metros. Ele quer saber a ordem de grandeza, galera. Então eu vou fazer, ó, 1, 2, 3. Transformei em notação científica 4,2 vezes 10 elevado à terceira. Já que eu andei 3 casas para a minha esquerda. Mas para a ordem de grandeza eu tenho que analisar aqui, ó. 4,2 é maior do que 3,16. Logo, a minha ordem de grandeza aqui, ó, vai ser 10 elevado à terceira mais 1, que vai ser 10 elevado à quarta. Que é a alternativa aí? B. Certinho? Então a ordem de grandeza é bem tranquila aí para a gente estar trabalhando com a notação científica. Só observar o número que vem antes da base 10 aí e ver se eu vou ter que aumentar ou permanecer com o mesmo expoente. Agora a minha próxima questão me diz o seguinte. Em um DVD de 4,5 GB, conseguimos colocar quantos arquivos de 50 megabytes aproximadamente? Então veja o seguinte, para passar de giga para mega, do maior para o menor, a gente tem aí que multiplicar por 1024. Certinho? Multiplicar aí por 1024. Então, se eu tenho 4,5 gigas vezes 1024, vou encontrar a quantidade de megas que eu tenho aí. Depois da minha quantidade total, eu vou fazer o quê? Vou dividir por 50, já que cada arquivo aí tem 50 mega. Então, ó, 1024 vezes 4,5. Ou 4,5 vezes 1024. A ordem dos produtos aí não vai alterar o resultado. Então, 5 vezes 4 é 20, vem 2. 5 vezes 2 dá 10, com 2, 12. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1 é 1. 4 vezes 4, 16, vem 1. 4 vezes 2 é 8, com 1, 9. 4 vezes 0 é 0. E 4 vezes 1 é 4. 0, 8, 9, 1, 4. Um número após a vírgula, um número após a vírgula aqui. Certinho? Então, ó. Tenho essa quantidade de megas aqui todinha, eu vou ver agora quantos arquivos de 50 megabytes aí eu posso ter. Então, vamos lá. Vou pegar 4.198 e vou dividir por 50. Essa minha divisão vai me dar a quantidade de arquivos que eu posso ter aí aproximadamente.
Então, ó, 419 dividido por 50, isso é 8. Sobra 19. Não é isso? 8 vezes 50, 400, resta 19. Desço o 8 aqui. 198 dividido por 50, isso dá 4. Perdão, 3. 3 vezes 50, 150, resta 48. Acrescenta um zero aqui e vírgula. 480 dividido por 50, isso dá 9. Resta 30. Acrescenta um zero. 300 dividido por 50, isso é 6. Então, ó, aproximadamente aí eu tenho 84 arquivos aproximadamente que eu posso ter aí para guardar nesse meu pendrive de 4,5 GB. Isso com arquivos de 50 megabytes. Certinho? Vamos para a próxima. Então, na minha próxima questão, me diz o seguinte. Quantos pendrives de 4 GB são necessários para armazenar uma coleção de dados com... Pessoal, aí é 350 mil megabytes, certo? Foi um errozinho de digitação aí que eu me equivoquei, certo? Até porque 1 GB já é maior do que 350. Foi um errozinho aí de digitação. Então, 350 mil megabytes. Certinho? Ah, não, perdão. Quantos pendrives de... É isso mesmo. Certo? Então, veja o seguinte. Vem aqui comigo. 350 mil megabytes. Eu tenho que colocar ele em pendrives de 4 GB. Quantos pendrives são necessários? Então a ideia aqui é o seguinte: transformar isso daqui, ó, transformar isso em giga. É transformar de mega para giga, eu divido por 1024. Certinho? Transformando 350 mil megas passando para giga, essa conta aqui é uma continha grande. A gente tem 350 mil dividido por 1024, isso dá aproximadamente 341 gigas. Certinho? 351 gigabytes. Beleza, eu tenho essa quantidade de gigas, vou encontrar quantos pendrives são necessários para isso. Então, vou pegar 341 gigabytes e dividir por 4, já que cada pendrive comporta 4 gigas. Certo? Então, aqui, 34 dividido por 4, isso dá 8. 8 vezes 4 é 32, resta 2. Desce 1. 21 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4 dá 20. Resta 1. Não dá para dividir, acrescenta 0 e vírgula aqui. 10 dividido por 4 é 2. Resta 2. Acrescenta 0 de novo. 20 dividido por 4 é 5. Então, preciso aí de 85,25 pendrives. Como esse 25 aqui pendrive, eu não tenho como quebrar um pendrive aí no meio. Então, o número de pendrives aí de 4 GB, eu vou arredondar, vou aumentar um número aqui inteiro. Então, vai ficar 86 pendrives. Se for 85, ainda vai faltar essa fatia aqui do armazenamento. Se for 86, esse meu último ele não vai ficar cheio. Certinho? Então, essas transformações aqui de giga para mega são do maior para o menor. Eu multiplico por 1024 e do menor para o maior eu vou estar dividindo por
1024. Certinho, galera? Então, por hoje a gente está encerrando os nossos trabalhos, certinho? Então, espero vocês na próxima semana, se Deus quiser, e até mais. Forte abraço.